Vamos dar início então ao nosso último vídeo da palestra de hoje, que é a inserção do RCC em matrizes cimentícias. Então, tem pesquisadores que estudam, o comportamento do agregado reciclado em matrizes cimentícias, tanto argamassas como o concreto. Eu sou um desses pesquisadores. No meu mestrado, a minha dissertação foi em cima disso. Eu utilizei resíduo de construção civil e o bagaço da cana-de-açúcar e incorporei eles num concreto. E estudei o comportamento. Quais seriam, os benefícios de utilizar o resíduo de construção civil em grande escala dentro dos concretos? Então, iria reduzir o consumo da matéria-prima, utilizado muito cimento, brita, areia, então seria reduzido estes materiais. Reduziria também a emissão de poluentes resultantes do processo de fabricação do cimento. É um processo que emite muito CO2. Reduziria também a disposição final desses resíduos, nos aterros. Então, este resíduo de construção civil que iria para um aterro seria utilizado no concreto. Então, falando um pouco sobre o agregado reciclado, aqui nós temos o resíduo classe A, que após processo de beneficiamento, após a britagem, ele se transforma no agregado reciclado. Este agregado reciclado ele é composto pelo agregado natural e a argamassa aderida nele. Essa argamassa, devido à sua porosidade, ela possui um alto teor de absorção. Com relação às matrizes cimentícias, com a incorporação de agregados reciclados, esses agregados eles afetam a trabalhabilidade do concreto. Essa argamassa aderida nele aumenta a porosidade do concreto final e da sua absorção. A variedade do tipo de RCC influencia nas propriedades do concreto, como a gente já comentou nos vídeos anteriores. Então, dependendo da resistência desse agregado reciclado, o concreto proveniente desse agregado reciclado, ele influencia na resistência do novo concreto. Então, aqui alguns fatores adotados por pesquisadores ao fazer a incorporação do agregado reciclado em matrizes cimentícias. É fixado o valor de abatimento, o abatimento do tronco de cone é um ensaio feito com concreto fresco. Então, costuma-se fixar esse valor em 70, mais ou menos 10 milímetros. É feito o ajuste do fator água-cimento sempre que necessário, porque como o agregado reciclado ele consome, devido à sua porosidade, uma quantidade maior de água, então é feito esse ajuste quando necessário. E é feito também a compensação do volume de material nos traços com RCC. Por quê? Porque a massa específica do RCC ele é menor do que a massa específica da brita. Então, se a gente substituísse a quantidade em massa, a gente teria um volume maior de RCC comparado com o volume de brita que iríamos retirar, uma maior absorção, consequentemente, maior consumo de água para se manter a trabalhabilidade equivalente a um concreto de referência. O que seria esse concreto referência? É o concreto convencional, sem adição de resíduos de construção civil, sem a incorporação do agregado reciclado. É isso que nós fazemos quando estudamos
o comportamento de algum concreto com resíduos, com alguma outra partículas que não são as convencionais. Nós fazemos um concreto normal, cimento, areia, brita e água, que chamamos de concreto referência, e fazemos os outros concretos com a incorporação destes resíduos. E aí comparamos os resultados desses concretos. E aí analisamos se é viável fazer a incorporação ou não desses materiais. Então aqui eu trago, né, uma equação de compensação de material. Então nós temos a massa do RCC que devemos utilizar, que é igual a massa de brita vezes a relação da massa específica do RCC sobre a massa específica da brita. Deve-se fazer também a pré-molhagem do RCC, assim como nós vimos nas NBRs do vídeo anterior, para evitar que o agregado reciclado absorva a água de amassamento e prejudique então a trabalhabilidade do concreto. Um método, né, para se fazer essa pré-molhagem é colocar ele em um balde com água, a mesma água que seria utilizado no concreto, né, a gente separa ali 80% dessa água, coloca ele no balde e coloca o agregado reciclado e deixa ele ali um tempo para adquirir, né, essa água, para absorver essa água. Tem pesquisadores que dizem que o agregado reciclado deve ficar submerso, né, para sofrer essa pré-molhagem, até atingir uma absorção de 50%. E aí tem-se, né, ensaios para verificar qual é esse tempo que deve ser deixado pelo agregado reciclado para ele atingir essa absorção de 50%. Em seguida, os materiais são misturados na bitoneira. E faz-se então o ensaio de abatimento slump test para ver se ficou naqueles 70 mais ou menos 10 milímetros. Esse aqui é um ensaio. É colocado esse molde no outro sentido, né, a parte menor para cima e a parte maior para baixo. Faz então camadas e dá-se golpes para fazer o devido adensamento dessa massa de concreto. Em seguida, retira-se o molde, coloca ele dessa forma de cabeça para baixo e verifica essa dimensão, que deve ficar entre 70 mais ou menos 10 milímetros. Em seguida, né, se estiver ok essa margem de abatimento, faz-se a moldagem dos corpos de prova e coloca ali então uma etiqueta falando qual é o traço, né, se é o traço de referência, se é o traço com o resíduo de construção civil. Coloca a data para saber quando será feito o rompimento desses moldes. Porque nas pesquisas, né, geralmente adotam-se mais de uma idade. Por exemplo, 28, 56 e 112 dias. Então, é rompido uma quantidade de corpos de prova na idade de 28, depois faz-se os mesmos ensaios na idade de 56 e depois de 112. Alguns pesquisadores fazem só na idade de 28 e outros fazem nas demais. Quanto maior a quantidade de dados, melhor é o seu ensaio. Após passado o processo de cura do concreto, ele é desmoldado e colocado em câmara úmida para esperar os dias até o rompimento. Alguns ensaios, né, que geralmente é efetuado
para analisar a característica do concreto endurecido é a resistência à compressão, resistência à tração, absorção de água e módulo de elasticidade. Com relação à resistência à compressão, então, primeiramente é feito o capeamento desse corpo de prova, que é colocado essa camada de enxofre. Porque a face do nosso corpo de prova ela é irregular. Então, é necessário fazer essa regularização, que pode ser feito com o enxofre, que foi esse caso, ou através da retificação do corpo de prova. Né? Coloque ele em uma retífica e há o desgaste das faces desse nosso corpo de prova. Então, face, né, X corpos de prova de cada traço para serem rompidos nas idades. No meu caso, quando eu fiz esse estudo, eu fiz o ensaio em 28, 56 e 112 dias. Aqui, para ilustrar, eu coloquei esse vídeo onde eu deixei o concreto romper bastante, né, digamos assim. Quando a gente coloca ele na prensa, ele não rompe dessa forma. Quando ocorre o primeiro rompimento, o índice ali de força, né, ele trava e para de contar. Pode ver que no final do vídeo ali a gente vai ver a força de 139 kN. E aí eu deixei ele na prensa para ilustrar mesmo, né, como é essa força de compressão. Um outro ensaio é resistência à tração por compressão diametral. Oh, meu Deus. Volta. Ai. Então, a gente coloca o corpo de prova na horizontal, neste suporte aqui. Coloca 2 filetinhos de madeira e coloca na prensa. A gente anota a força estabelecida na nossa prensa, colocamos em uma equação e aí a gente tem a resistência à tração por compressão diametral. O próximo ensaio, aqui é o ensaio de absorção. Então, inicialmente, a gente coloca, né, esses corpos de prova em uma estufa e deixa eles lá por 72 horas, para que toda a água presente nele seja evaporada. Após passado esse período de 72 horas, a gente determina e registra a massa da amostra, né, a massa dos corpos de prova, que será conhecida como a massa seca. Em seguida, a gente imerge essas amostras em água por 72 horas, que é essa primeira imagem aí. Após passado esse período de 72 horas, a gente retira ele daí e determina a massa saturada. Então, aí completada essa etapa de saturação, a gente coloca essas amostras em um recipiente com água e leva ele à ebulição por um período de 5 horas, mantendo então um nível constante do nível de água, que é esse vídeo aqui, ó. Passado então um período de 5 horas, a gente deixa a água esfriar e registra a massa imersa, né, utilizando aí uma balança hidrostática. Por fim,
retiramos essa amostra de água, enxugamos ela com um pano úmido para tirar o excesso e determinamos então a massa saturada à superfície seca. E com todas essas 4 massas, colocamos então na equação que a NBR fornece para a gente e a gente encontra o teor de absorção desses corpos de prova. O próximo ensaio comumente realizado é o módulo de elasticidade estático, que é feito seguindo a NBR 8522 de 2008, que é efetuado ciclos de carga e descarga no nosso corpo de prova. Então, partimos do zero, carregamos o corpo de prova até atingir cerca de 30% da resistência característica, deixamos um período de 60 segundos e retiramos a carga. Aumentamos até 0,5 MPa, deixamos por 60 segundos e repetimos esse ciclo por 4 vezes. E após os ciclos, carrega-se então até a ruptura do corpo de prova. Com todos esses resultados destes ensaios, o que geralmente é encontrado pelos pesquisadores? Que o acréscimo na resistência do concreto com o resíduo de construção civil, quando isso ocorre, quando ocorre um acréscimo, pode ser provavelmente devido às partículas de cimento do agregado reciclado que ainda não tinham sofrido reação. Eles verificam também que há um aumento na absorção de água, devido aos agregados reciclados serem porosos. Tem pesquisador também que faz a comparação de concretos com agregado reciclado sem fazer a pré-molhagem, os agregados secos, e a mistura de concreto com os agregados reciclados pré-umedecidos, pré-molhados. E eles chegam à conclusão de que a resistência à compressão dos concretos feitos com agregado reciclado pré-molhado tem valores superiores aos concretos feitos com agregado reciclado seco. Comentamos já anteriormente que o RCC varia suas características de acordo com a sua origem, de acordo com o seu processo de beneficiamento. Então, não é porque um pesquisador encontrou bons resultados que esses resultados podem ser generalizados. Então, é sempre importante fazer essas pesquisas sempre que for utilizar um RCC. E um resultado que é comum com os pesquisadores é que sempre há um teor de substituição de RCC que vai chegar em um concreto com resultados satisfatórios, seja ele agregado graúdo ou agregado miúdo. Então, tem ali teores de substituição que prejudicam o concreto, quando comparado com o concreto de referência, mas sempre há um teor de substituição adequada que mantém ali os níveis de resistência aceitáveis. E assim eu termino essa palestra sobre resíduo de construção civil. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço por terem assistido e chegado até aqui. Aqui estão os meus contatos, se alguém tiver interesse, meu Instagram, Facebook, o e-mail.
Se tiverem alguma dúvida, podem mandar um direct. Pegando os ganchos aí das lives, compartilha, deixa sua curtida, tira um print e posta lá nos stories e me marca. Pessoal, fiquem com Deus. Deus abençoe aí vocês onde vocês estiverem. E que possamos estar juntos logo, né? Que possamos voltar logo às atividades. E amanhã tem mais palestras. Até mais, galera!